um aluno procurou o capelão da Universidade de Harvard e, chegando para o capelão, disse assim soberbamente: eu não creio em Deus. E o capelão disse: eu também não. E o aluno, então perplexo, disse: mas o senhor é pastor, como não crê em Deus? Ele falou: nesse Deus que você não crê, eu também não creio. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Amém? Então vamos louvar ao Senhor novamente com esse cântico e percebendo que estas palavras foram inspiradas do alto para que fossem transformadas em consagração aqui no nosso meio. Jesus, Jesus te amamos, Jesus te amamos. Tu és o único. E diante do teu trono de graça, de misericórdia, nós suplicamos pela tua igreja que ela seja forte nesses dias maus, para honrar o teu nome acima de tudo, sem se vender. Entregamos nossos irmãos nas tuas mãos, Senhor. Clamamos como igreja pela vida do Donizete, que está a fazer uma cirurgia, Senhor. Problema nos seus pés. Estende a tua mão sobre ele. Outros irmãos que estão em lutas, em enfermidade, o Gustavo, Senhor. Irmão Pedro Vitor. Estende a tua mão, a Leila, Senhor. Todos aqueles que lutam possam encontrar em ti a vitória. Não é uma teoria, o Senhor cura.
O Senhor já curou, está curando e vai curar. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que padecem lutas em família, tribulações na alma, perturbações, por favor, Senhor, cura, liberta, Senhor. Não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Não há força nesse mundo que o possa deter. Santo é teu nome, Jesus. Abençoa este culto. Abençoa também, Senhor, as ofertas, os dízimos, para que elas venham produzir aquilo pelo que elas foram entregues. Elas possam produzir a expansão do teu reino, possam produzir, Senhor, bênção na tua casa e sobre a vida dos perdidos. Que a tua casa se mantenha viva, de pé em honra. Multiplica a bênção sobre a vida dos nossos irmãos, para que eles aprendam cada dia mais a dar. Que o teu povo aprenda a trabalhar para dar e assim prosperar. Não viver acomodado ao dízimo e à oferta, mas ter uma visão de compromisso com o reino, de trabalhar, ganhar mais para dar mais. Abençoa o teu povo com essa prosperidade para o teu reino. Em nome de Jesus, abençoa esse mês e que todos possam vencer as dificuldades e ser vitoriosos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Deus seja louvado. Quem tem ouvidos para ouvir, vamos ouvir o que Deus tem a dizer à sua igreja. Nós queremos saudar todos aqueles que visitam esta igreja, que sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós ficamos muito felizes com a visita do Tuti e a sua família, não é? E o Tuti é a pessoa que fabrica esses vasos aqui. E queria que ele levantasse a mão onde estiver. Está lá no fundo, olha lá. Depois vocês deem um abraço nele. Ele tem uma fábrica de vasos, né? É vizinho do nosso irmão André. E esses dias nós estivemos lá para encomendar esses vasos. E ele deu uma demonstração de como que os vasos são produzidos. Uma hora dessa, nós vamos convidá-lo para demonstrar aqui, que a Bíblia fala sobre o oleiro. Deus é o oleiro, não é? E a Bíblia diz que nós somos o barro. E ele faz de nós, então, um vaso para a sua glória, se nós deixarmos, não é? Amém? E nós temos a alegria de podermos apresentar o Arthur hoje. Então, André, Luciana, por favor, tragam o Arthur aqui. Então, esse é o segundo Arthur que nós temos aqui na igreja, né? Glória a Deus. O André é filho da nossa irmã Marília, né? Sabemos que essa vovó está muito feliz ali. E nós fizemos o acompanhamento pastoral deste casal para o casamento. E agora nós ficamos felizes em que eles trouxeram o fruto dessa união, que é o Arthur, né? Irmão João Marcos, venha segurar o microfone para mim. Então, Arthur, esse pastor vai te consagrar a Deus chorando ou não chorando, tá? Querido Pai, ele é teu, Senhor. O Arthur existe para o louvor da tua glória. Nós o apresentamos a ti e assim ele seja teu por todos os dias da sua caminhada, para a glória, honra e louvor do teu nome. Amém.
Amado Pai, nós abençoamos o André, a Luciana, que eles recebam da unção fresca do Teu Espírito Santo, para guiarem o Arthur no caminho em que ele deve andar. Senhor amado, que o Espírito de sabedoria esteja sobre este pai, sobre esta mãe, Senhor, para que eles possam demonstrar, Senhor, o Teu amor e que o Arthur aprenda sobre Ti, não por conceitos, ó Deus, mas por exemplo na vida de seus pais. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois vocês deem um abraço no casal. Arthur, você devia chamar Jeremias, não é? Jeremias foi o profeta chorão, não é? Mas você vai ter a unção de um rei, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Podem assentar, filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos orando o pastor Ney estava falando sobre os enfermos, não é? Queria pedir que a igreja esteja orando também pelo nosso irmão Paulo Simões, que está com toxoplasmose. Estivemos com ele no hospital ontem, não é? E o irmão Zeca, que é diácono da igreja, que sofreu um traumatismo. Ele teve uma queda de um cavalo e ele se machucou bastante. Então, que Deus possa intervir, né, na vida do irmão Murilo também. Vamos orar, meus irmãos. Nunca se canse de orar. Um homem de Deus, um homem de oração, diz que orar corretamente é orar até que Deus responda. Tem gente que diz assim, devemos orar uma vez, então Deus já ouviu. Mas Deus tem um propósito em que venhamos a manter a nossa alma tão soberba, tão independente, mas que nós possamos mantê-la submissa, dependente de Deus. É por isso que devemos orar e orar e orar até que Deus responda. Amém? Então nós temos vários enfermos, enfermidades que às vezes desafiam a perseverança da igreja, mas não devemos desanimar. Nos primeiros séculos da vida da igreja, um dos fatores que fez com que a igreja crescesse e se espalhasse pelo Império Romano todo, uma das coisas que fez foram os milagres de cura e de libertação espiritual. O Império Romano pagão era dominado por espíritos imundos, então esses espíritos imundos eram expelidos das pessoas eram curadas, e foi desta forma, não pela erudição, pelo estudo dos pastores, dos apóstolos, mas pela demonstração de espírito e poder. Então está nas mãos da igreja usar este poder. E nós só podemos usá-lo em oração, porque o poder não é nosso. O poder é de Deus. E ele flui através da igreja, mas não é propriedade da igreja. Logo, isso requer de nós uma humildade, dependência constante de Deus. Amém? Está com a palavra nesta noite o irmão Jurandir, que é presbítero da igreja, e que é um
estudioso de assuntos hebraicos, e ele vai dividir conosco uma palavra, presumo que sobre Pentecostes, né? Nós estamos no período em que se celebra a festa de Pentecostes. Não somente judeus, mas muitos cristãos celebram Pentecostes, né? A nossa igreja é uma igreja que crê no Pentecostes. Jamais poderíamos estar aqui nesse púlpito se não tivéssemos recebido o poder do Espírito Santo. Amém? Jamais poderíamos ousar pregar o Evangelho sem este poder. Então, Pentecostes não é uma festa lá do Antigo Testamento. Ela apontava profeticamente para aquilo que Deus está fazendo hoje. Então, irmão Jurandir, por favor, que Deus lhe dê o espírito de sabedoria e de graça e que nós possamos ouvir o que Deus tem para dividir conosco nesta noite. Amém? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E para sempre, e para sempre. Parece que eu estou vendo lá atrás o meu professor de educação física, ele mesmo faz assim. Ou não é? Alguém muito parecido com o Carlos Onofre? Deve ser alguém muito parecido, não é ele não. Eu ia apresentar para vocês essa noite o homem que está me deixando magro e forte. Mas vocês também têm uma mulher que está lá no projetor, que pode deixá-las magras e forte. Não basta magro, mas magro e forte. Eu espero que nós saiamos daqui essa noite mais fortes, por dentro, do que nós chegamos aqui. Há 20 dias atrás, aproximadamente, no calendário bíblico, celebrou-se a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, no hebraico, a festa das semanas na Bíblia, uma das festas do Senhor. E eu acho que o ano passado, se não o ano passado, retrasado, eu compartilhei com vocês alguma coisa a respeito de Pentecostes. Eu tive a oportunidade de estar em Belo Horizonte há 15 dias atrás, ocasião em que eles celebraram a festa de Pentecostes. E foi uma provisão divina para mim, porque eu não planejava em viajar. Aliás, não estava com muita disposição de ficar encolhidinho dentro de um tubo por algumas horas, lá tão alto. Porém, eu fui, e foi extremamente proveitoso. E eu conversei com o pastor Paulo antes de ir, da volta também, e disse para ele que poderia compartilhar alguma coisa que provavelmente eu não tenha compartilhado o ano passado. E o título dessa ministração é As Festas e a Nação de Israel. Eu vou ler alguns textos para vocês, e não estranhe que não deverá ser colocado o projetor, porque eu uso normalmente a Bíblia judaica, e para não confundi-los, ouvindo uma coisa e lendo outra, eu pedi de propósito para não colocarem. Em Êxodo 23, de 14 a 17, o Senhor nos diz: faça-me festa 3 vezes ao ano. Ninguém deve comparecer diante de mim de mãos vazias. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor. Em Levíticos 23, 14, diz: este é
um estatuto, um regulamento perpétuo, permanente, por todas as suas gerações. Não importa aonde vocês vivam. No versículo 15, Levíticos 23 diz: contem 7 semanas completas, contem 50 dias, e então apresentem uma nova oferta de grãos ao Senhor. Por que uma nova oferta? Porque há 50 dias antes, os homens tinham subido a Jerusalém para levar ao Senhor ofertas de grãos, dos grãos da cevada. E 50 dias depois, a colheita do trigo, os homens sobem a Jerusalém, de todas as partes do mundo, onde eles se encontravam, para apresentar ao Senhor, entregar ao Senhor uma nova oferta de grãos. O Senhor diz que isso é um estatuto, e é interessante que estatuto na Bíblia, ele não se explica. Deus não se ocupa em nos explicar, como explica muitas outras instruções, muitas outras leis, mas o estatuto não se explica, e os estudiosos de Deus dizem que ele vem do Senhor e para no homem. Não é para o homem, não, ele para no homem, que é quem recebe o benefício ao celebrar festa para o Senhor. Nós somos beneficiados. E é interessante que o dízimo também é um estatuto. Não há maiores explicações a respeito dele. E quando se apresentavam no templo, por ocasião da festa das semanas de Pentecostes, eles levavam ao Senhor as primícias. E é interessante, o cuidado dos agricultores de Israel era tanto que quando saíam os primeiros feixes, eles colocavam um lacinho para não se equivocarem e não levarem errado. E na colheita estava lá o lacinho, e eles retiravam, colocavam num cesto e levavam para Jerusalém. E Moisés, Deus através de Moisés já tinha orientado o povo de Israel como fazer nessas situações. E a orientação está em Deuteronômio capítulo 26. E eu vou ler a partir do versículo 1, alguns versos. Diz assim: quando chegarem à terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Ponham-nas em uma cesta e vão ao lugar escolhido pelo Senhor, seu Deus, como habitação para o seu nome. Nesse momento, aproximem-se do sacerdote e digam: hoje declaro ao Senhor, meu Deus, que cheguei à terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote tomará a cesta da sua mão e colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então digam, na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado era um nômade em Harã. Ele desceu ao Egito em número pequeno e ali permaneceu. Tornou-se uma nação grande, forte e populosa. No entanto, os egípcios nos trataram mal, oprimiram-nos e nos impuseram uma dura escravidão. Portanto, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor nos ouviu e viu a nossa miséria, fadiga e opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com grandes sinais e maravilhas.
Essa era a oração feita pelos homens ao entregar as primícias no templo, o lugar escolhido para o Senhor. Eles se lembravam que Jacó foi um nômade por 20 anos lá em Harã, na casa, na terra do seu sogro Labão. Mas o Senhor o tirou de lá. Depois eles tiveram que descer para o Egito e lá foram escravizados, mas o Senhor os tirou de lá. E todos os anos eles faziam a mesma coisa, e se lembravam da mesma coisa, e repetiam a mesma coisa. Esse era o momento de maior prosperidade em Israel. A época da colheita do trigo. O cereal nobre. A cevada era colhida 50 dias antes. E com a cevada se faziam as mesmas coisas que fazia com o trigo. Faziam as mesmas massas. Os mesmos alimentos podiam ser preparados, mas não tinha o sabor do trigo. E eles faziam isso no momento de muita alegria. E é interessante que, nesse mesmo texto, tem uma palavra forte, muito forte, no versículo 13. Deuteronômio 26, 13. Digo na presença do Senhor seu Deus, tirei de minha casa as coisas separadas para Deus. Olha, pensemos bastante, pensemos muito no risco que existe em deixarmos conosco as coisas que pertencem ao Senhor. Por isso é essa afirmação. Eu as dei ao Levi, ao estrangeiro, aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, de acordo com todas as instruções e mandamentos que o Senhor me deste. Nós normalmente consideramos que primícias e dízimo é a mesma coisa, mas não é. O dízimo é a 10ª parte, a dízima no feminino, de todas as colheitas do povo de Israel. Da colheita da cevada, da colheita do trigo, da colheita de todos os demais frutos que eles levavam para o Senhor. E se pudermos mais para frente um pouquinho, falaremos a respeito de dízimo. Mas aí vem uma questão, e essas festas são tão somente para Israel? As festas da Bíblia são tão somente para Israel? Em Lucas 2,41, diz que todo ano os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Logo nós vemos aqui também, vimos aqui que também ela era para Jesus. No Evangelho de João aparece Jesus nas festas mais de 10 vezes. Depois vocês procuram e vão encontrar sem muita dificuldade. Mas é interessante que em Atos capítulo 2, já depois da ressurreição de Jesus, primeiro versículo diz assim: chegou a festa das semanas, a festa de Pentecostes, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Então nós vemos aqui que crentes em Atos celebravam a festa. Mas se ainda não estivermos satisfeitos, em Atos 20, versículo 16, na segunda parte, está escrito assim: Paulo estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, a tempo de celebrar a festa de Pentecostes. Paulo queria estar na festa. Não nos enganemos, meus irmãos. O Império Romano quis destruir por inteiro, por completo, essa igreja que começou em Atos 2, essa congregação que começou em Atos 2.
o Senhor já tinha uma congregação lá do Monte Sinai. Antes do Monte Sinai, ele já tinha congregado em Abraão, em Isaac e Jacó, uma congregação. Nós achamos que a igreja começou em Atos 2. Em Atos 2, ela se tornou disponível para todas as nações. Ela sempre existiu no coração de Deus. No Éden, antes da queda, havia uma congregação de discípulos. Com certeza tinha dois: Adão e Eva. Ela se torna disponível para todas as nações em Atos 2. Agora é interessante, antes de falarmos das festas e a igreja hoje, como é que os judeus não messiânicos, ainda que é interessante, essa palavra não messiânico, ela não se enquadra muito bem quando falamos de judeus, porque, no geral, o judeu é messiânico. Ainda que ele não reconheça Jesus como Messias, ele é porque ele aguarda um Messias. E um dia, eles vão vê-lo, e vão ver que há marcas no seu corpo, e vão perguntar para ele: que feridas são essas? E lá eles reconhecerão que Jesus, aquele que foi transpassado, é sim o Messias. Mas o bom, queridos, que hoje muitos em Israel e no mundo todo, judeus, estão reconhecendo Jesus como o Messias. Mas vamos ficar na tradição judaica de hoje. E eu vou falar para vocês, vou dar um pano de fundo e colocar aqui a questão das outras 3 festas, as chamadas festas fixas, festas de peregrinação, festas onde todo judeu subia a Jerusalém. A Páscoa para o judeu é a festa em que ele celebra o livramento dos primogênitos. É o Pessach. Passou, o anjo da morte passou sobre as casas do Egito. E aonde havia sangue nos batentes, ele passou direto. Onde não havia sangue, os primogênitos morreram, foram mortos. Mas eles aproveitam para contar para os seus filhos e netos e a sua família, os convidados, a respeito do período em que eles foram escravizados no Egito. E nós tivemos há um ano atrás, talvez, acho que foi, uma festa bonita aqui, onde o pastor Paulo explicou a respeito de todos os elementos da Páscoa. A festa de Pentecoste, ou semanas, os judeus celebram a entrega, a dádiva da Torá. Os 5 livros de Moisés que nós temos nas nossas escrituras, eles chamam de Torá. E é uma coisa interessante que, pensando a respeito da alegria que eles têm em ter as escrituras, em ter a Torá, eu me lembro que quando nós tivemos no Brasil a última constituinte, que foi elaborada a última Constituição, a que nós temos em vigor hoje, fizeram uma grande festa em Brasília. Nós temos uma Constituição cidadã, né? Foi o nome que foi dado a ela. Se os brasileiros fizeram festas naquela época, depois de sair de um período de ditadura, imagina o povo de Israel, que recebe do Senhor instruções para todas as áreas da sua vida. E até hoje eles celebram no dia de Pentecostes a dádiva da Torá. Nós temos a Torá. Tem umas músicas bonitas em hebraico, onde eles cantam a respeito disso. E a festa de tabernáculos, eles aproveitam para dormir em tendas e lembrar-se de quando dormiam em tendas na caminhada pelo deserto. E contam para os seus filhos e netos a respeito disso. Hoje, nos tempos bíblicos,
Era o momento em que se colhia o restante dos frutos da terra. E se guardava, porque em seguida viria o inverno. E o inverno nos tempos bíblicos era severo. E pode ser severo a qualquer momento. E nada mais prudente do que ter alimentos guardados dentro de casa. E para nós hoje, aqueles que têm se ocupado em estudar e celebrar as festas, o que eles têm dito? A Páscoa é o momento do novo nascimento. Da mesma forma que vidas foram poupadas, vida dos primogênitos foram poupadas no Egito, a minha vida foi poupada. Podia ter recaído sobre mim a ira de Deus, mas Ele a poupou. E a dos presentes aqui, idem. Então, para nós, é novo nascimento. É nascer de novo. E se você não nasceu de novo ainda, você pode nascer hoje. Sangue do Cordeiro Jesus Cristo continua nos batentes da porta. E Pentecostes para nós. Se para o povo de Israel é a alegria do recebimento das Escrituras, para nós é a capacitação para servir. Foi isso que aconteceu em Atos. Eles foram capacitados para servir a sua geração. Homens das mais diversas nações estavam em Jerusalém. Não dava para sair da Itália de navio, ir para a festa da Páscoa, voltar para a Itália, trabalhar um tempo e voltar de novo para Jerusalém. Não dava tempo. Eles ficavam lá, aguardando a festa das semanas. 7 semanas, 7 vezes 7. Cadê o nosso matemático? 49. 50 dias. Pentecostes, 50 dias depois, eles estavam lá. E ocorre o que nós podemos chamar de segundo Pentecoste na Bíblia. O primeiro foi em Êxodo 20. Os povos viram as flamulinhas, as línguas de fogo. E os homens que estavam lá viram algo estranho acontecendo entre aqueles 120 homens e mulheres que ficaram reunidos em oração. E 3.000 e depois 5.000 judeus ou prosélitos reconheceram que Jesus, que o Messias havia vindo. E voltaram para suas casas com uma notícia que nunca antes eles puderam levar a respeito da festa. Nunca antes eles puderam dizer aos seus familiares, às pessoas do seu relacionamento, o que eles puderam dizer dessa vez. O Messias já nos foi dado. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E assim, a boa notícia, ela chega às mais diversas nações da terra. É interessante porque a tradição rabínica diz que no Monte Sinai, em Êxodo 20, as nações ouviram a palavra de Deus no seu idioma, porque saiu do Egito povos das mais diversas nações, aproveitando que as portas foram abertas. Não foram só judeus. E eles ouviram
Porque o Deus de Israel sempre teve um propósito, e Ele chamou Israel. Na verdade, Ele chamou Abraão com um propósito de abençoar através da sua semente todas as famílias da terra. E a semente de Abraão havia nascido, e eles puderam levar as boas novas para as suas cidades, os seus países, e dizer: a semente que foi prometida a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, já nasceu, já foi dada. Imagina a alegria desse povo, queridos. Mas vamos voltar para o que nos interessa. É bom nos alegrarmos com festas. E de repente até eu poderia ficar conhecido como o festeiro da turma, não é? E em quase todas as festas eu falo alguma coisa. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Tem dias de festa, sim. Mas no geral é trabalho duro. Se eu fosse um pregador pentecostal, eu ia perguntar assim: quantos podem dizer amém, aleluia? Normalmente nós não nos alegramos no trabalho duro. Agora eu preciso ser sincero para vocês, eu não tenho problema com o trabalho duro. Eu comecei com quase 10 e jubilei com quase 60. E eu descobri que eu não sou um aposentado, eu sou um jubilado. Um jubilado é melhor que aposentado. Um aposentado fala de aposento. E olha, eu gosto do meu aposento por 5 ou 6 horas à noite. Obviamente, nesse tempo frio, eu gosto de ficar 8. Mas, no geral, eu fico satisfeito com 6 horas. Então, há festa sim. Mas a festa tem um gosto maior e melhor para aqueles que trabalham duro. Oh, como era bom quando chegava o sábado à tarde. E quando eu comecei a trabalhar, não se trabalhava mais no sábado à tarde. Até algum tempo antes, e alguns outros trabalhavam sábado o dia todo. Era muito bom. Quanto mais duro a gente trabalha, melhor a festa. Então, nós fomos, sim, capacitados em Atos 2 para servir a nossa geração. E é interessante que numa congregação de discípulos, igual esta que estava reunido lá em Jerusalém, não tinha lá um clero e uma porção de leigos. Lá só tinha discípulo. Não foram capacitados lá os 11 apóstolos. Foram capacitados 120. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês fazem parte de uma congregação de discípulos. Vocês não fazem parte de uma congregação de eventos. Nada contra os eventos, é bom. Mas nos eventos, eu não sou treinado. Eu me alegro com aqueles que foram treinados. E todos que estão aqui essa noite estão sendo treinados para servir a sua geração. E servir com excelência. Meus irmãos, o meu devocional normalmente é resultado dos últimos 10 minutos que eu fico na cama. Eu penso em algumas coisas das Escrituras. E a hora que eu levanto, eu vou examinar. E um dia eu comecei a pensar a respeito de 2 capítulos de 1 Coríntios, o capítulo 12 e 13. O 12 fala a respeito dos dons. E começou a me intrigar, porque no último versículo do capítulo 12, Paulo diz assim: eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, mas com tantos dons,
Como assim um caminho mais excelente? E eu vou para 2 ou 3 traduções das Escrituras, eu vou para o comentário do David Stern, que é autor da Bíblia Judaica, e vou pensando, e vai aparecendo referências aqui e acolá, e eu vou examinando. E a conclusão é que o caminho mais excelente é servir a nossa geração com excelência. E para servir com excelência, nós precisamos do amor, que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 13. Por amá-los. Eu estou compartilhando com vocês essa noite. Por amar as pessoas do meu relacionamento, eu me disponho a servi-las. Eu, desde que tomei a decisão de parar com o comércio, aos 60 anos, eu nunca pensei em ficar nos aposentos. Não pensei em ficar viajando o mundo. Talvez, quando eu chegar aos 70, eu vou fazer algumas viagens. Se até lá a Isilda estiver disposta a voar. Porque ela disse que gostoso mesmo é andar de carro. Ah, mas é bom andar de carro. Eu vou vendo a paisagem. E eu vou dirigindo para ela com todo amor. Como Paulo nos instrui. Em 1 Coríntios capítulo 13. E tabernáculos para nós. Tabernáculos fala do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da noiva. O rapto da noiva. É uma coisa interessante, que no casamento judaico, nos tempos bíblicos, ele se oficializava por ocasião do noivado. No noivado, eles recebiam a certidão de casamento. Porém, o noivo ia preparar morada para a noiva. E a noiva ia preparar, ficava preparando o enxoval. Ela tinha uma ideia quando ele poderia voltar, mas não tinha certeza do dia. Depois de um certo tempo, ela estava preparada. E ele vinha com seus amigos, montados a cavalo, tocando chofar, tocando a trombeta. E literalmente ele raptava a noiva. E a levava para uma tenda. Por isso, festa de tabernáculos, festa das tendas. Porque eles já estavam com o documento. E os convidados iam para uma festa de 7 dias. Eles esperavam para comer e beber junto com eles por 7 dias. Por isso que Jesus disse, só o Pai sabe o dia do arrebatamento. O noivo não sabia, ele dependia da autorização do pai dele. Porque o pai poderia precisar dele para trabalhos na agricultura. E só quando o pai liberava, estava pronto. Só o pai liberava, ele ia, raptava, arrebatava a noiva. E nós aguardamos esse rapto santo. Seremos raptados também. Agora é interessante, quando nós falamos aqui no princípio de armazenar os frutos, eu não posso deixar de considerar e pensar que o noivo está muito alegre com as notícias que lhe chegam que a noiva está frutificando. E aqui vem uma nova palavra de muita responsabilidade. Quais os frutos, ou quantos frutos, nós estamos armazenando para um período de inverno?
Quando eu lhes digo que nós recebemos em Pentecoste a capacitação, é a capacitação para frutificar. Todos no corpo de Cristo, todos que nasceram de novo, são capacitados para frutificar. E é interessante, nós temos uma festa mensal na igreja chamada Ceia do Senhor. Tudo indica que no tempo da igreja de Atos e do tempo dos apóstolos, eles celebravam a Ceia do Senhor semanalmente. Que ela dava boa amostra da festa de Páscoa, que é a celebração do nosso novo nascimento. E Paulo dá uma instrução interessante. Ele diz que todos devem examinar-se a si mesmos e participar. E menciona o risco de não se examinar. Mas aí fica uma pergunta que as Escrituras nos permitem especular. Será que é para examinar tão somente se pecamos, falhamos, transgredimos? Não seria também para examinar se os nossos frutos estão sendo utilizados para alimentar a nossa geração? Fica uma pergunta, fica uma possibilidade. Eu tenho uma certeza, se fizermos isso, não estaremos pecando. E vale a pena, inclusive, perguntar para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Há frutos. Está sendo bom você se relacionar comigo? Esse tempo que nós passamos junto na escola, no trabalho, no lazer, fazendo exercício físico, você está podendo se alimentar? Você está saindo mais forte depois desse período de tempo? Ou eu estou lhe deixando fragilizado com tantas conversas que não alimentam? Eu já lhe disse mais uma vez, as Escrituras, começando pelos 5 livros que foram os primeiros escritos, tem nelas todo o conjunto de leis que a nação de Israel precisava. Porque até então ela não era uma nação livre. E ela se tornou livre depois que recebe as Escrituras. Porém, por não compreender e não obedecer, eles pereceram no deserto. Eles nunca alcançaram o objetivo para o qual foram chamados de ser luz para as nações. Israel consegue o seu maior êxito no cumprimento deste chamado após o Pentecostes, após Atos 2. Nos passa despercebido, mas o fato é o que eu lhes disse, os 3.000, 5.000 homens que recebem Jesus eram todos judeus ou prosélitos. Prosélitos eram pessoas que tinham se tornado judeus em função de uma disposição pessoal no homem de ser circuncidado e obedecer toda a Torá. Só no capítulo 10 do livro de Atos aparece lá a figura, como não poderia ser diferente de um italiano chamado Cornélio. Patrício do meu avô, que veio da Itália com 12 anos de idade. Pena que eu não o conheci. Ele faleceu novo. Faleceu com 35 anos. Meu pai tinha 10 anos quando ele faleceu. Mas dentro do conjunto de leis dado a uma nação chamada Israel, estava inserido festas. Da mesma forma que nós temos as festas no Brasil.
E eu não sou especialista nem em festas bíblicas e muito menos em festas brasileiras. Eu tive o grande privilégio de ter pais que, quando eu tinha 5 anos de idade, romperam com a religiosidade familiar. Não conhecia as festas da nossa nação. Não sei, não posso falar nada a respeito delas. Mas as festas da Bíblia eu tenho procurado compreender. E fica uma coisa interessante, o pastor estava pedindo oração pelo Paulo Simão, e há 2 ou 3 semanas atrás nós conversávamos, e ele fez uma revelação para mim que, pena que ele não está aqui, ele poderia ouvir, mas como não é nada sigiloso, eu posso contar. Ele disse: eu me sinto inferiorizado por não ser judeu. Ele disse: ainda que é provável que eu faça parte de uma família de cristãos novos. E nós conversávamos, e eu disse para ele uma coisa que eu não havia pensado nela antes. Eu disse: olha, Paulo, depois que um galho é enxertado em uma árvore, só especialista e muitos especialistas vão poder dizer que ele foi enxertado. Os demais vão lá e colhem os frutos. E se alimenta dos frutos. Então, uma vez enxertado na oliveira, que é Israel, que é o Messias de Israel, não há diferença mais, Paulo, fica tranquilo. E ele respirou fundo e falou: que bom. E aí vem uma questão: Deus escolhe uma nação. Em Gênesis 11, capítulo 11, capítulo 12, ele escolhe uma nação. Havia na face da terra uma nação pronta, que Deus pudesse escolhê-la. Se as nações tinham acabado de construir uma torre, com o objetivo de se tornar grandes, com o objetivo de tornar os seus nomes, o seu nome grande, não tinha uma nação para Deus escolher. Ele encontra um homem chamado Abraão. E vê naquele homem um homem que não tornaria o seu nome Abraão grande, mas tornaria o nome do Deus de Abraão grande e conhecido. E foi o que aconteceu. Começa com Abraão e Sara. Nesse tempo não tinha judeu. Judeu vem bem depois, com as 12 tribos, com a tribo de Judá. Mas Deus faz de Abraão um hebreu, ivri, aquele que atravessa o rio Eufrates. E é uma história muito bonita, que vale a pena ser estudada. E é interessante que a ideia de atravessar o rio passa, para mim, uma noção muito forte de novo nascimento. A gente está tentando descobrir com os recursos dos mapas na internet, realmente onde ficava a cidade de Ur dos Caldeus, onde ficava a cidade de Harã, ficava antes, ficava depois. É impossível a gente tomar conhecimento dessas coisas e não ficar muito disposto a procurá-las cada vez mais, mas esse é um assunto talvez para a próxima geração, daqueles que estão sendo preparados, e que vão compartilhar muitas escrituras com vocês. Mas o fato é, não havia judeu, mas Deus encontra um homem disposto a atravessar o rio e nascer de novo. E é uma coisa interessante, eu fico imaginando, você deixar para trás a terra de Ur, a terra de Harã,
E era o que tinha de mais civilizado e mais moderno na época. E pegar o caminho para Canaã. Todas aquelas instruções aprendidas lá não serviam mais. Sabe, meus irmãos, quando eu nasci de novo, Deus me deu essa compreensão. Quanta coisa aprendida dos 10 aos 35 anos, quando eu nasci de novo. Porque até então eu frequentava reuniões de uma congregação. Mas com 35 anos eu nasci de novo. E foi muito interessante, porque desde os 10 anos eu me tornei vendedor. Com 35 anos eu já vendia há 25 anos. E tudo que eu havia aprendido é, vendedor, se você não mentir, você está frito. Você não vende nada. E a primeira coisa que eu ouvi do Senhor no meu coração foi: você não precisa mentir mais. Foi um choque. Mas por 25 anos eu ouvi isso. E eu travei um diálogo rápido com o Senhor. Falei: Senhor, a partir de hoje eu não minto mais. Vão pedir para mim mentir. Os fornecedores vão pedir para mim mentir. Para eu mentir, desculpem. Quando eles me perguntam assim: você achou por um preço menor? Por quanto você achou? Eles não esperam que você fale a verdade. Eles esperam que você mente. E eu trabalhei por mais 25 anos, sem mentir. Mas a segunda coisa que eu ouvi do Senhor foi ainda mais duro. Já fazia 10 anos, com 35 anos, fazia 10 anos que eu tinha aberto uma empresa. Eu abri com 25 anos de idade. E a segunda coisa que eu ouvi foi: você não precisa sonegar. Falei: Senhor, a primeira, eu ainda não me refiz do susto da primeira. Mas, Senhor, como eu faço? E como o melhor professor de contabilidade comercial que jamais existiu e existirá, ele me explicou. Quando nós atravessamos o Eufrates, o Jordão, nascemos de novo, nós podemos ouvir a voz do Senhor dando esse tipo de instrução. Até então, eu já tinha ouvido professor adventista que foi dar palestra a Toledo dizendo assim: para os sonegadores está reservado o fogo do inferno. Se não bastasse, uma semana depois, o professor de administração financeira estava falando sobre sonegação e ele repetiu o que o professor adventista, que tinha sido chamado da palestra, falou. Ele falou: olha, para o fulano, que eu não lembro o nome, sonegação resolve-se fácil. Ele disse na palestra que reservado está o fogo do inferno. Eu vi aquilo lá, mas eu não tinha nascido de novo. E eu não sei se eu poderia lhes dizer essa noite, se isso não impactar a sua vida, muito provavelmente você não nasceu de novo. Me desculpem, queridos, a franqueza. Mas vamos voltar a Abraão. Em Gênesis 26, capítulo 5, após a morte de Abraão, Deus diz a respeito dele: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5.
Se alguém lhes disser que Abraão foi um fracasso, não acreditem. Infelizmente, no meio teológico, é isso que diz a respeito dele. Ele não foi um fracasso. Deus diz que ele foi obediente em tudo. Por isso a minha sugestão é muito cuidado o que falemos de um homem como Abraão, de um homem como Isaac, de um homem como Jacó. Por não compreender a cultura da época e a permissão de Deus da época, nós achamos que ele se sentiu atraído por Agar. Não foi isso que aconteceu. Da mesma forma que Jacó não se sentiu atraído pelas duas escravas de Raquel e Leia. Ele só se relacionou com elas fisicamente porque elas disseram para fazê-lo. E das 4 mulheres nasceram as 12 tribos de Israel. E ainda a respeito de Abraão, nós vemos em Gênesis 14 o encontro que ele tem com Melquisedeque. É interessante que essa palavra em hebraico é Malquisedeque. Malqui é rei. E Tzedeque, justiça. Ele tem um encontro, Melquisedeque lhe traz para ele pão e vinho, que significa, seja bem-vindo ao reino de Deus. Em cada ceia do Senhor, se os anjos pudessem dizer em voz alta, eles diriam, sejam bem-vindos, para aqueles que estão chegando. E para aqueles que já chegaram, eles diziam, o Rei dos Reis está satisfeito em vocês permanecerem no reino dele, no reino de Deus. E é uma coisa interessante que nós vemos aqui novamente a figura do dízimo. Abraão dando a Melquisedeque dízimo de tudo. E agora eu vou falar para vocês uma coisa bem pessoal. Então, como vocês sabem, nós somos uma congregação de discípulos. Nós não somos uma congregação, uma igreja convencional que faz parte de uma convenção. O que eu estou dizendo para vocês essa noite, eu tenho liberdade em dizer, da mesma forma que devo ter a humildade de reconhecer e ouvir no próximo domingo o pastor corrigindo o que precisa ser corrigido. Sabe, vocês que estão há mais tempo aqui já perceberam que nós estamos juntos. Os líderes atuais estão juntos há mais de 20 anos. Nós temos essa liberdade. Ele pode, o Nê pode, outros presbíteros podem. Corrigido precisa ser corrigido, porque vocês estão ouvindo aqui a verdade, porém, falada por um homem, que se nos lembrarmos o que o salmista diz, ele diz que era um vermezinho e eu não sou diferente. Então isso é bem pessoal. O dízimo, compreensão pessoal, é um reconhecimento da dependência de Deus na área financeira. Baseado nas informações que eu tenho sobre o funcionamento de uma sinagoga não messiânica hoje, se alguém disser lá, eu quero participar da sinagoga de vocês, mas eu não vou dar dízimo, ele vai ouvir o seguinte, falou, olha, se você não precisa do eterno de Israel para a área financeira, você não precisa para nada. No mundo onde é tão difícil ser produtivo, você não precisa de Deus para a área financeira, você não precisa para nada. É melhor você não vir para cá, porque senão nós vamos estragá-lo. Você não precisa. É isso que eles ouviriam, baseado nas informações que eu tenho.
Por isso, eu tenho um pacto com o Senhor na área financeira. Sabe, eu tenho 50 anos de negócios, e eu reconheço com quem quer que seja, quando falo, eu digo, eu não tenho condições por mim mesmo de ser bem-sucedido nos negócios. Eu preciso da intervenção divina, eu preciso de Deus na área financeira. Isso o dízimo é um reconhecimento explícito. E vocês fazem parte de uma congregação onde não é explícito. Ninguém sabe quem é, quem não é, quem dá e quanto dá. Nem sequer nos nossos envelopes é anotado o nome. E eu vou falar uma coisa publicamente. Eu já reprovei essa prática. No meu entendimento, há necessidade de colocar o nome, sim. E vou além, aqueles que dão deveriam declarar os seus impostos e renda que deram. Quando eu não faço, eu nunca fiz isso, provavelmente o próximo ano eu vou fazer. Quando eu não faço isso, eu sou passivo de punição. Nós temos contadores e doutores e auditores aqui, vocês podem conversar com eles. E no meu entendimento, a congregação deve ter a lista, porque uma vez fiscalizada, ela deveria ter para apresentar. E isso eu estou falando para vocês, para vocês terem uma ideia da liberdade que nós temos. Não fazemos como censura pública, não fazemos como reprovação, não, fazemos em amor. E fazemos consciente de uma coisa, eu entendo assim, eu acho assim, mas eu posso estar equivocado. Mas aqui não é explícito, mas Deus leva em conta a intenção do coração. Reconhecimento. E é uma coisa interessante. Se nós não pudermos confiar ao Senhor em nossas finanças, como é que nós confiaríamos, se não pudéssemos confiar ao Senhor valores, a uma congregação valores, como é que nós confiaríamos na palavra que é ensinada e que vai determinar a eternidade das nossas vidas? Uma vez conversando com uma pessoa que me disse, eu não acredito nisso ou naquilo que vocês pentecostais, ou normalmente esse é o termo que se refere, que vocês acreditam. A palavra que me veio em mente foi, mas você acredita no Senhor e confia no Senhor a sua eternidade e não confia isso, que é tão pequenininho? É um desafio. E é uma coisa interessante, eu tenho examinado muito a vida de judeus. Quando eu pego qualquer publicação, qualquer matéria que fala a respeito, eu vou atrás examinar. E fica uma impressão assim que parece que é uma questão de perseguição, né? Eu fui lá para São Roque passar uma semana, chega lá uma judia, Dona Dina. Dona Dina se tornou minha amiga. Com seus 80 e poucos anos de idade, se tornou minha amiga. No dia seguinte chega a Dirce Encarnação Tavares, outra judia. E temos a oportunidade de conversar alguma coisa. Mas há pouco tempo eu abri uma revista Isto é Dinheiro, me parece, a penúltima edição, me parece. Tem lá a reportagem do seu Eli Horne. Ele é o fundador da maior incorporadora de imóveis do Brasil, chamado Cirela. Tem muitos vídeos dele na internet. Eli Horne, H-O-R-N, Cirela. Vale a pena ver. Esse homem faz parte de um grupo de bilionários que decidiram doar 50% da sua fortuna em vida. E ele disse, eu vou doar 60%. E até então ele não admitia participar de qualquer evento público, e a partir de então ele se dispôs a participar no sentido de divulgar essa ideia.
E obviamente que nós imaginamos que ele vai sair distribuindo dinheiro, mas nem pense nisso. Eles fazem isso de forma muitíssimo organizada. Esse é o objetivo principal, erradicar, é assim que diz? Acabar com a prostituição infantil no Brasil. Nós nos assustamos com as malas de dinheiro, mas nós não nos assustamos, deveríamos nos assustar com notícias que diz que tem 500 mil crianças na prostituição infantil no Brasil. E boa parte delas colocadas nessa prática pelos próprios pais. Esse é o objetivo principal dele. Ele trabalha 14 horas por dia, provavelmente 6 dias por semana, ou 5. E a maior parte do tempo nesse projeto. Ele é um homem que não leva causas judiciais que tem com os seus irmãos judeus para os tribunais brasileiros. Ele leva para um tribunal rabínico dentro de uma sinagoga. Igual aquele tribunal que Paulo menciona numa de suas cartas. Um homem desse me ensina, independente dos motivos que ele alega para fazer o que faz. Alguém pode dizer assim, oh, mas ele tem 6 bilhões de reais. É fácil dar 3,6. Ele ainda fica com 2,4 bilhões. Será que é fácil? Se fosse fácil, nós não teríamos o desequilíbrio que temos na renda, na nossa nação. Não é fácil, meus irmãos. Mas voltando a Abraão, Abraão se torna o pai daqueles que são da fé. É o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 7. E 1 Pedro 3,6 diz uma coisa interessante. Sara se torna a mãe das mulheres crentes. O homem hebreu tem uma marca física no seu corpo. O homem judeu tem uma marca física. A mulher tem uma marca na personalidade. Representada por Sara, quando viu o risco do seu filho Isaque ser prejudicado pela educação que Agar dava para Ismael. Pela disposição de Rebeca, quando viu as artes que fazia Esaú. É interessante que a marca de uma mulher judia, eles dizem que ela é histérica. Mas nós precisamos procurar um sinônimo para o histérico, porque ele tem vários sinônimos, e o melhor sinônimo que eu encontrei, ela é uma mulher enérgica, na defesa da missão, dos propósitos de Deus para a sua família. Por isso que Salomão pode dizer o que disse, mulher virtuosa, mas vocês podem trocar o virtuosa por forte, enérgica, disposta, tão disposta quanto Ruth e Esther. Decidida. A missão de Deus para minha família não vai ser prejudicada por isto ou por aquilo. E trabalha nesse sentido. E de Abraão surge a nação de Israel, que é chamada pelo profeta Jeremias, no capítulo 11, 16. Diz assim, o Senhor uma vez a chamou de oliveira bonita, repleta de folhas e bons frutos. Sempre há uma questão. A oliveira é quem? É Jesus. O livro de João nos diz que ele é a videira. Jeremias diz que a nação de Israel é a oliveira. Paulo, em Romanos 11, diz que nós somos enxertados na oliveira e nos tornamos coparticipantes da rica raiz da oliveira. Quantos estão
firmado nessas ricas raízes da oliveira. Quantos podem se alegrar por isso? Quantos podem examinar os seus frutos e verificar se realmente está saindo azeite de primeira? E um último texto, Jeremias 17:8, é o mesmo princípio do Salmo 1, diz a respeito do homem que medita na lei do Senhor: ele será como árvore plantada perto da água, que esparrama suas raízes junto ao rio, não percebe quando chega o calor, e sua folhagem é frondosa, não fica ansioso no ano da seca, continua dando fruto. A sequidão da nossa nação não pode nos tornar secos, ela não tem capacidade para tanto. Conquanto que permaneçamos firmes na esperança. E todos que esperam, fiquem de pé, por favor. Bendito seja o teu nome para sempre, ó Deus de Israel. Para sempre, para sempre, para sempre. Por favor, pastor. Se você não nasceu de novo, não vá embora daqui sem ter essa convicção. No final da reunião, vem aqui na frente. Nós vamos estar aqui. Quero chamar a equipe de louvor e adoração, enfatizando o apelo do Jura. Novo nascimento é uma travessia de um reino para outro, das trevas para a luz. A Bíblia está cheia de citações como estas, não é? Então nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, e se você sente que nesta noite chegou o momento de você fazer a sua travessia, queria que você nos procurasse aqui ao findar o culto. Nós queremos orar por você, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o desejo do coração do Pai que todos os que ouviram a palavra de Deus possam recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Todavia, Deus nos deu a capacidade de fazermos a nossa escolha. E a escolha que fazemos vai ter consequências eternas. Por isso nós reforçamos isso. Amém? Faça a sua travessia com Jesus. Amém? Querido Pai, nós te agradecemos por sermos uma família de discípulos e que estamos em obediência à tua palavra e em adoração a ti. Senhor, vem e sela este culto com a tua bênção, alcançando com a tua poderosa mão cada alma, cada família, Senhor, cada ministério da tua casa. Senhor, mais uma vez suplicamos a tua graça pelos enfermos, mas sobretudo, Senhor, para aqueles que estão enfermos em suas almas, ó Pai. Toca, Senhor, com a tua mão saradora. Senhor, e traz sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, a paz que o mundo não pode dar. E o mundo tampouco pode tirar a paz que o Senhor dá. Tu que és Deus de paz. E viemos a saber o que é paz quando viemos a conhecer o teu Filho Jesus Cristo. Porque nele encontramos o perdão para os pecados e a reconciliação contigo. Portanto,
ao único Deus, Salvador nosso, por meio de seu Filho Jesus. A Ele seja dada a glória, a honra, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém.